Primeiro, é preciso proteger todas essas testemunhas. A gente já viu, a turma do Bolsonaro é barra pesada, é milícia, queima de arquivo, capitão Adriano da Nóbrega. Se a gente for levantar ali a capivara, surge um monte de coisa. O próprio Walter Delgatti falou na CPI, diante das câmeras, que temia pela sua vida. Walter Delgatti, Mauro Cid, quem resolveu agora falar e contribuir com as investigações, tem que ter a proteção do Estado e a sua segurança e integridade física garantida. Em segundo lugar, não menos importante, tem gente que já começa com uma narrativa, isso vem dos bolsonaristas e tal, primeiro de querer minimizar o caso, porque isso não tem, a lei é ambígua, não, gente, é roubo. O cara pegou um patrimônio que não era dele, e se não fosse roubo, por que ele ia fazer tão escondido? Por que o Acef, já virou o acéfalo, ia recomprar o Rolex pra devolver? Se fosse legal, não, ele podia falar, não, o Rolex era do Bolsonaro mesmo e a gente vendeu. Não, vocês entenderam? É crime. Uma outra linha que começa a vir dizer, não, mas isso é vingança. É vingança da esquerda contra o Bolsonaro. Olha, gente, nós não podemos confundir justiça com vingança. Vingança é aquela que olha pra trás, que olha no espelho retrovisor. Eu quero punir alguém pelo que fica com ressentimento. Justiça é aquela que olha pra frente, para algo que, se não houver uma punição, vai se repetir. A sociedade vai interpretar como algo permitido, como uma espécie de um salvo-conduto. O Brasil já viveu transições em que não houve justiça e que a ferida do trauma permaneceu aberta. O exemplo, talvez mais recente historicamente, foi o do fim da ditadura militar, quando houve uma anistia geral e restrita, não puniu o torturador, passou pano, deixou acontecer. O que aconteceu? Isso permitiu que a cultura autoritária da ditadura permanecesse viva no Brasil. Permitiu que, 20 e poucos anos depois, um cara que era dos porões da ditadura chegasse em rede nacional, no meio do Congresso, e falasse, é brilhante ustra, defendesse tortura na cara dura, defendesse fuzilamento, depois chegasse ao governo, praticasse toda a desumanidade que ele praticou. Quando a gente não acerta contas com o passado, a gente compromete o nosso futuro. E é isso que está em jogo na nossa luta para que não tenha anistia para o Bolsonaro. Não é vingança, é justiça. Em nome de milhares e milhares de brasileiros e brasileiras que perderam seus familiares pelo descaso na Covid, pela desumanidade. Nós não podemos esquecer nunca, imitando gente com falta de ar, gripezinha, mimimi, coisa de maricas. O Brasil não pode esquecer isso. E não pode esquecer não para guardar como um ressentimento na nossa história, mas para que essa página nunca mais seja escrita na nossa história. É isso que está em jogo. A prisão do Bolsonaro, que ao que tudo indica vai acontecer, é esse ato de justiça. Por alguém que fez todas as desumanidades que fez na Covid, por alguém que atacou brutalmente a conquista democrática do direito ao voto no nosso país e por alguém que se elegeu com um discurso de combate à corrupção, me chama de corrupto, dizendo e de algum modo mexeu com um sentimento de parte da sociedade brasileira por isso e praticou a corrupção mais rasteira, roubando o relógio, a joia para benefício pessoal. Por isso, pessoal, esse é o momento da gente não ter a menor dúvida em dizer, sem anistia, que a investigação prossiga até o fim, garantindo amplo direito de defesa. Investigação não é linchamento, que ela seja feita com o rigor devido, mas que comprovado, como o que tudo indica, está se comprovando a responsabilidade, a culpa do Bolsonaro e do seu entorno, que paguem por isso na cadeia.